Porque Enoque foi levado para o céu sem morrer. Enoque é um daqueles personagens do Antigo Testamento sobre os quais não temos muitos detalhes, mas o pouco que sabemos vale a pena destacar. Ele aparece uma vez numa lista de ancestrais do Antigo Testamento e 2 vezes em cartas do Novo Testamento, com poucos detalhes sobre sua fé. No entanto, estas poucas palavras deixam claro que ele tinha um relacionamento muito especial com Deus. Aqui está o que sabemos sobre Enoque e por que ele é importante na Bíblia Sagrada. Quem foi Enoque na Bíblia? De acordo com Gênesis, Enoque era um dos descendentes de Adão, não de Caim ou Abel, do terceiro filho de Adão e Eva, Sete. Especificamente, Enoque era tataraneto de Sete e também bisavô de Noé. Em uma época em que as pessoas viviam muito e Deus ainda não havia estabelecido um limite de 120 anos. Gênesis 6:3. Enoque tornou-se pai aos 65 anos e viveu até os 365 anos. Gênesis 5:23. Gênesis 5 também parece dizer que Enoque não morreu. Ele andou fielmente com Deus. Depois já não existia, porque Deus o arrebatou. Gênesis 5:24. Lucas menciona Enoque em sua lista dos ancestrais de Jesus, Lucas 13:37, remontando a Adão. Hebreus 11 menciona Enoque em uma lista dos heróis da fé, ancestrais israelitas elogiados por sua grande fé. Hebreus também relata Deus levando Enoque. Ele não morreu e sua família não o perdeu em circunstâncias misteriosas. Ele foi arrebatado desta vida, para que não experimentasse a morte. Pois antes de ser arrebatado, foi louvado como alguém que agradava a Deus. Hebreus 11, 5-6. Fora da Bíblia canônica, há pelo menos 3 livros antigos atribuídos a Enoque. Esses livros são frequentemente listados como parte do pseudepigrafa, o livro de Enoque, ou 1 Enoque, o livro dos segredos de Enoque, ou 2 Enoque, o livro hebraico de Enoque, ou 3 Enoque, bem como vários outros nomes. A maioria dos estudiosos, e, de fato, a maioria dos cristãos ao longo da história, sustenta que esses 3 livros não são divinamente inspirados, embora possa haver partes de verdade neles. Judas 1:14-15 inclui uma anedota que parece estar citando um Enoque, onde Enoque profetiza que vê Deus vindo com milhares e milhares de seus santos para julgar e condenar os pecadores. É difícil dizer se Judas considerava um Enoque a escritura ou apenas acreditava naquela seção em particular. Por causa dessa referência a Judas, várias igrejas primitivas mantiveram Enoque como escritura antes que a Bíblia fosse oficialmente canonizada no 3º século. Algumas revisões do cânon ocorreram mais tarde, especialmente quando protestantes e católicos debatiam o que fazer com os apócrifos. No entanto, fora da Igreja Ortodoxa Etíope, nenhuma denominação acredita que um Enoque é divinamente inspirado. O que sabemos sobre a história Enoque? Como muitos personagens bíblicos que realmente só mencionam em genealogias, não temos muitos detalhes sobre a vida de Enoque. Temos apenas o básico: quanto tempo ele viveu, seu pai e descendentes, e o fato surpreendente de que ele aparentemente ascendeu diretamente ao céu. Enoque é uma das 2 únicas pessoas mencionadas na Bíblia que não morreram naturalmente, sendo a outra Elias, ver 2 Reis 2. Com base no fato de que Deus levou Enoque diretamente, e na maneira como Hebreus 11 o descreve como um dos antigos elogiados por sua fé, podemos presumir que ele tinha um relacionamento único com Deus. Hebreus 11 descreve a fé desses antigos como tendo confiança naquilo que esperavam e certeza daquilo que não podiam ver. Hebreus 11:1. Ele aparece na Bíblia ao lado de Abraão e outros antigos que foram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13, porque buscavam seu lar celestial como seu verdadeiro país. Também sabemos que Enoque veio de uma família de pessoas que serviram bem a Deus. Seu ancestral Sete era o filho mais novo de Adão e, portanto, não alguém que você esperaria ser considerado o herdeiro de Adão. No entanto, a Bíblia descreve Sete como filho de Adão à sua semelhança. Gênesis 5:3, e traça a linhagem de Adão através de Sete em vez de Caim. A implicação é que Sete era um homem justo, o verdadeiro herdeiro espiritual de Adão. Mais tarde, na linhagem familiar, havia o descendente de Enoque, Noé, também conhecido por sua retidão. Em uma época em que os humanos se tornaram tão perversos que Deus decidiu que queria recomeçar, Noé era um homem justo e íntegro entre os homens de seu tempo. Gênesis 6:9. Ainda mais tarde, os descendentes diretos de Enoque incluiriam Abraão, a nação de Israel e o próprio Jesus. Dado esse alto pedigree, é uma grande honra que Enoque tenha sido a única pessoa em sua família, além dos descendentes posteriores Elias e Jesus, que ascendeu diretamente ao céu. Porque Deus não permitiu que Enoque ou Elias morressem.
É difícil dizer por que exatamente Enoque e Elias receberam esse tratamento especial. A Bíblia sugere que a grande fé de Enoque foi o motivo pelo qual Deus o levou embora. Muitos de nós não descreveriam Elias como tendo grande fé, visto que ele experimentou grandes dúvidas depois que a rainha Jezabel tentou matá-lo. 1 Reis 19. No entanto, Elias serviu a Deus fielmente em circunstâncias extremas e em períodos difíceis. Mas sua atitude prova que não negou a sua fé. Como Enoque, Elias tinha fé no que não podia ver, talvez especialmente durante a seca de 3 anos, quando teve que confiar em Deus para obter comida. Há algo revigorante no fato de que as dúvidas de Elias não o desqualificaram e que, junto com Enoque, ele foi honrado por sua fé. Uma possível razão pela qual Deus escolheu Enoque e Elias é que ele tem um plano único para eles. Muitos estudiosos acreditam que as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11 serão de fato Enoque e Elias. Essas testemunhas são descritas como profetizando por 1260 dias e sendo capazes de fazer coisas milagrosas, como parar todas as chuvas e transformar água em sangue. Apocalipse 11, 3-6. Eventualmente, essas duas testemunhas serão mortas, mas ressuscitarão e subirão ao céu. Apocalipse 11, 7-12. Os estudiosos dão várias razões pelas quais Elias e Enoque, ou possivelmente Moisés, serão as duas testemunhas, particularmente o fato de os milagres das testemunhas serem semelhantes aos milagres de Elias, manter uma seca, etc. O argumento principal, porém, é que Hebreus 9:27 afirma que os humanos estão destinados a morrer uma vez e depois disso a enfrentar o julgamento. Essa declaração parece se referir a toda a humanidade, e a frase faz parte da descrição de como Jesus morreu uma vez por todos os pecados da humanidade. Então, o argumento é que para a morte de Jesus cobrir toda a humanidade, eventualmente Enoque e Elias devem morrer fisicamente também. Se Enoque e Elias serão ou não as duas testemunhas é, bem, algo a ser determinado. Curiosidades sobre Enoque: ele não foi o primeiro Enoque. Gênesis menciona 2 homens chamados Enoque. O primeiro é filho de Caim, mencionado em Gênesis 4. Tão pouco quanto ouvimos sobre o famoso Enoque, sabemos ainda menos sobre seu predecessor. O único detalhe real que obtemos sobre ele é que seu pai Caim construiu uma cidade e lhe deu o nome, Gênesis 4:17. Este primeiro Enoque teria um filho chamado Irade, e vários descendentes o seguiriam antes do grande dilúvio. Ele pode ter sido um pouco decepcionante para sua família. Embora Enoque não tenha morrido, é interessante que ele tenha vivido apenas 365 anos, o que é muito pouco em comparação com o resto de sua família. Gênesis 5 mostra que seu pai Jared viveu 800 anos, e seu filho Matusalém é o homem mais velho registrado na Bíblia com 969 anos. Então, Enoque estava no final curto da escala de longevidade de sua família, mas tinha a distinção de nunca morrer. Isso apenas mostra que você não precisa superar todos os outros membros da família para causar uma boa impressão. Obrigado por assistir. Deus te abençoe.